Olá, tudo bem? Me chamo Pauline Pedrotti, sou estudante de Pedagogia da Unipampa e também sou mãe de 2 crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 4 anos. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês as minhas percepções sobre o que é o ser criança e viver a infância, tanto com base nos meus estudos em pedagogia, como nas minhas vivências do dia a dia, da rotina como mãe. Vou falar também um pouco sobre como as concepções de infância mudaram ao longo do tempo e como isso afeta o nosso construir da criança e da infância hoje em dia. Vamos lá? A infância é uma construção histórica, resultado de um processo complexo de produção de representações sobre as crianças, de estruturação dos seus cotidianos e mundos de vida e, especialmente, de constituição de organizações sociais para crianças. Hoje eu sei que oferecer uma infância mágica aos meus filhos, com tempo, leitura, filmes juntos, conversa e imaginação, é algo que nem sempre foi possível para muitas gerações. Por exemplo, meus pais cresceram num contexto onde era possível brincar, mas também existia muita cobrança por responsabilidades e entendimentos que hoje sabemos que não permitem o desenvolvimento ideal para a criança. E o afeto nem sempre era demonstrado. Eles eram ensinados a obedecer e a não questionar. Essa diferença mostra como a visão de infância mudou, de um tempo em que a criança era vista quase como um mini adulto para hoje, em que ela é vista como um ser com necessidades e direitos próprios. Um exemplo que me marcou foi no filme Carlota Joaquina, onde a personagem aparece com apenas 10 anos sendo preparada para um casamento. Mesmo ainda uma criança, ela já era tratada como adulta, com obrigações e expectativas sociais típicas do mundo adulto. Isso ilustra exatamente o que o Philippe Arrhies explica ao dizer que, durante muito tempo, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, ou seja, não havia ainda o reconhecimento da infância como uma etapa única, com necessidades próprias. Não existia uma separação clara entre o mundo da criança e o mundo adulto. A criança se inseria rapidamente na lógica da vida adulta, sem o direito ao brincar, ao desenvolvimento emocional e ao cuidado que consideramos essenciais hoje. Minha mãe também viveu uma infância marcada por esse apagamento da ideia de infância como tempo de brincar. Irmã mais velha de 11 filhos, ela começou cedo a ajudar minha avó com os cuidados da casa e dos irmãos. Moravam numa zona rural e, além dos afazeres domésticos, ela também ajudava na venda de fumo em rolo. Um trabalho insalubre, mas naturalizado na época. Aos 12 anos, ela foi negociada pelo meu avô para uma família que morava em Brasília para trabalhar como babá da família. Ela era uma espécie de funcionária e, ao mesmo tempo, uma adolescente que vivia a adolescência junto aos demais adolescentes da casa, mas tinha uma clara distinção de que ela não era uma das crianças da família, embora ela tivesse a idade semelhante. Então, a infância dela foi trocada por responsabilidades. Essa experiência da minha mãe nos lembra o que o Arrhies descreve sobre as crianças que, assim que adquirissem alguma autonomia, eram integradas ao mundo adulto, especialmente nas classes populares. A infância, nesse contexto, era um luxo, e isso ainda acontece hoje de outras formas. As crianças são agentes ativos que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo adulto. Às vezes eu fico admirada ao ver minha filha de 9 anos sendo criativa, através de histórias com personagens que ela mesma inventa, suas pequenas invenções, do seu explorar artístico livre ou de observar como meu filho de 4 anos se utiliza de blocos de madeira ou peças de Lego para construir todo um universo próprio e sem limites de imaginação. Eles não estão apenas repetindo o que aprendem, eles estão criando, testando, vivendo. Isso é cultura infantil na prática. Seria muito legal se todos pudessem observar mais crianças e compreender que não é possível moldá-las o tempo todo. Há várias infâncias dentro da infância global, e a desigualdade é o outro lado da condição social da infância contemporânea. Enquanto meus filhos têm acesso a livros, passeios e estímulos criativos, há crianças que trabalham, outras que não têm acesso à escola ou vivem em ambientes violentos. Elas também são crianças, mas vivem infâncias muito diferentes. Não são poucos os relatos de amigos que, na infância, apanhavam por não querer comer tudo que tinha no prato, por não realizar o que foi pedido ou por contrariar os seus pais. Hoje, muitos demonstram ansiedade, depressão, transtornos diversos e procuram terapia para suas questões. Talvez tenham relação com suas infâncias, talvez não, mas é evidente que a educação disciplinadora pode deixar marcas profundas.
Que a gente possa permitir às crianças uma infância cheia de escuta, liberdade, sensibilidade e afeto, porque são essas experiências que moldam os adultos do futuro. E porque toda criança merece viver uma infância completamente dela, uma infância inteira, uma infância viva, significativa e ativa. Muito obrigada. Mas eu não sei, essa letra deve é um E? É? E essa aqui que letra é? Um V. Isso aí.